Salve pessoal, aqui é o professor Marcelo Sardinha. Passaremos agora para uma aula importante no universo da geografia, que é sobre geomorfologia. Geomorfologia é a ciência que ocupa-se em estudar as formas superficiais do planeta Terra, né? Isso vai acontecer, esse estudo vai ser realizado a partir da análise dos agentes internos, que nós chamamos de endógenos, e os externos, que chamamos de exógenos, né? Então, um exemplo de exógeno aqui, teríamos os processos erosivos na superfície terrestre, e nos internos nós temos vários, entre eles podemos citar aí os vulcanismos, sismos e os tectonismos, ok? Vamos ver cada um desses agentes aí, tá? Vamos começar então, fazendo uma análise então da ação dos agentes internos, né? Como eu disse para vocês, a partir dos tectonismos, os sismos e os vulcanismos, né? Então, se nós pensarmos nos tectonismos, podemos perceber o quê? Que todos os movimentos que as placas tectônicas realizam na superfície terrestre, eles estão intimamente ligados com o movimento do manto, que nós chamamos de correntes de convecção. A partir desse movimento, nós vamos ter então o movimento das placas tectônicas, que podem acontecer a nível horizontal, né, e podem acontecer também a nível vertical. Então, pode acontecer a nível aqui horizontal ou pode acontecer a nível vertical, tá? Então, vamos ver esses movimentos aí. Os movimentos, então, verticais, nós chamamos de epirogênese. Esse processo, normalmente, ele é de longa duração, vem acontecendo na superfície da Terra, na litosfera, desde a era proterozoica, do pré-cambriano, e que promove algumas formas, que nós vamos passar a ver agora, tá? Entre algumas formas, nós temos falhamentos e dobramentos, então esses movimentos podem acontecer de diversas formas, né? Então, vamos pensar aqui num processo de epirogênese que ocorre, por exemplo, pela pressão do interior do planeta. Uma situação, uma geleira na superfície, ok? E aí esse peso rebaixa a superfície, e aí, com o passar de milhões e milhões de anos, a pressão, né, do interior do planeta, verticalmente falando, pode soerguer essa área rebaixada. Há de ressaltar também que nós podemos ter alguns processos ligados à pirogênese, que seria a transgressão e regressão marinha. Então, uma placa qualquer, né, ela pode sofrer um rebaixamento e o oceano avançar. Quando o oceano avança, nós chamamos isso de transgressão marinha. Se você tem um soerguimento a partir desse movimento vertical e o oceano recua, nós chamamos isso de regressão marinha, ok? Então é importante estarmos atentos com relação a isso aí. Então são dois movimentos, epirogenéticos, né, os verticais. Agora nós vamos ver os orogenéticos, né, a orogênese. O movimento do magma, então, faz com que as placas se movimentem no sentido horizontal. Esse movimento é mais associado ao Cenozoico, um período mais recente, e esse movimento vai também promover alguns dobramentos e falhamentos na superfície terrestre, tá? Então, a orogênese pode ser dividida em três grandes áreas de deformação na superfície: as áreas de convergência, divergência e as áreas transformantes. Vamos ver cada uma delas agora. Comecemos então pelas regiões de convergência. Então nós temos a convergência de subducção, onde uma placa de maior densidade, ao se chocar com uma placa de menor densidade, você tem uma soerguendo e uma rebaixando e voltando para o material magmático, é o que acontece na Cordilheira dos Andes. Também podemos observar isso na região ali onde nós temos as ilhas do Japão, né? O produto do encontro das placas tectônicas, seja ela do Pacífico, né, com a placa, vamos dizer assim, eurasiana, promove uma zona de subducção. Uma desce e a outra sobe, né? No caso da Cordilheira dos Andes, aqui as placas envolvidas é a placa de Nazca e a placa sul-americana. O conceito básico aqui é entender as placas tectônicas
que nós já havíamos visto em outras áreas, né? Só para retomar, essas placas, elas recebem os nomes do seu posicionamento geográfico, seja ela placa norte-americana, sul-americana, placa de Nazca, né, a placa africana, a placa eurasiana, indo-australiana, enfim, as menores subplacas, né, a placa de Nazca, Cocos, Caraíbas, ou do Caribe, arábica, iraniana, helênica das Filipinas e por aí vai, tá? Então, vimos aqui o primeiro exemplo, né, de zonas de convergência. Temos o segundo exemplo, que são as zonas de obducção ou colisão, quando, então, essas placas, ao se chocarem, né, as duas promovem aí um soerguimento, né? É quase igual às zonas de subducção, mas aí o soerguimento acontece nessas duas placas. Há de se considerar também que nesse caso você vai ter aí duas placas continentais, né? Ou uma porção dessas placas continentais, é o que acontece literalmente ali com o que nós chamamos de Cordilheira do Himalaia, né? Então aqui um exemplozinho, aí essas placas acabam soerguendo no momento em que elas têm esse contato e formando essas montanhas do Cenozoico do Terciário. Ao mesmo tempo que você tem as áreas de convergência, você tem as áreas de divergência, as placas se separam, né? Como ocorre, por exemplo, no fundo do Oceano Atlântico, na separação da placa sul-americana e placa africana. Então, a pressão do interior do planeta acaba empurrando essas placas no sentido oposto e acaba formando cordilheiras no fundo do oceano, né? E ao longo da sua história geológica também vai promovendo algumas montanhas ou ilhas que são identificadas ao longo do processo geológico, tá? Temos as áreas transformantes, as placas vão se deslizar uma do lado da outra, como acontece efetivamente lá com a falha de San Andreas. Aqui, elas não são construídas e não são destruídas, né? Se lá na convergência você tem a destruição, na divergência você tem a construção. Nas áreas nas áreas transformantes você vai ter então a conservação. Então, só retomando essa questão aí, onde eu tenho essas áreas que eu acabei de citar para vocês, né? Então, aqui você tem uma área de convergência, subducção. Aqui você tem uma área de convergência, destruição, subducção, Japão. Aqui você tem uma área de convergência, né? A obducção, colisão. Aqui você tem a falha de San Andreas, que seria transformante. Aqui você tem as áreas de divergência, a separação das placas. Tudo isso por processo de orogênese, ou seja, movimento horizontal oriundo do movimento do material magmático, que nós chamamos de correntes de convecção. Ok? Então, dando sequência aqui agora, vamos falar um pouquinho sobre as fases de orogênese, né? Então, eu tenho um esquema aqui que mostra para você duas forças orogenéticas pressionando uma superfície qualquer do planeta, onde essas pressões fazem com que uma área sinclinal no fundo do oceano se torne uma área anticlinal. As pressões opostas fazem com que nós tenhamos o fundo do oceano soerguendo, ou um lago, um rio, para a superfície. Tá? É importante a gente entender um pouco dessas características de orogênese. Tá? Vamos falar um pouquinho agora sobre tipos de falhas, né? Para vocês entenderem um pouco essa questão. Então, quando nós pensamos em tensão que os movimentos tectônicos podem exercer na superfície, principalmente do ponto de vista horizontal, nós temos o movimento, então, de compressão, né? Forças opostas podem gerar uma dobra. Então, essas forças opostas podem fazer com que nós tenhamos dobramentos. Podemos ter, então, a partir do movimento horizontal, né, o que nós chamamos de tração. Então, quando as placas elas têm esse movimento no sentido oposto, as tensões são opostas, você acaba criando um estriamento. Né? Então, as forças acabam esticando e promovendo esse estriamento que nós percebemos aqui. E aí, com o cisalhamento, as forças horizontais no sentido oposto, né, da forma como você está vendo aqui,
podem fazer com que nós tenhamos o que nós chamamos de cisalhamento. Algumas características e curiosidades desses tipos de movimentos aí, tá? Deformação frágil, então, pelo movimento vertical, né, pirogênese, você pode ter uma placa, uma porção da placa subindo e a outra descendo, né? Uma falha inversa, temos também aí a falha normal, uma cai e outra sobe, a falha de desligamento, né? Pode acontecer isso também. É importante que você entenda que sempre por epirogênese ou orogênese pode acontecer falhamentos e dobramentos. Aí, geologicamente, você identifica essas características que, para vestibular, não é importante a gente ficar pensando nisso, né? Ó, falha normal, então, mostra para você esses falhamentos que você encontra na superfície terrestre e que podem estar associados a esses movimentos tectônicos. Então, aqui nós temos elas se distanciando, né? Fazendo uma espécie de tração, e aí nessa tração uma só ergue, e aí forma o que nós chamamos de falhas tectônicas, né? Regiões mais altas de Rush, Paráclise, enfim, algumas ideias aí para você entender na prática como é que a coisa funciona a partir desses movimentos, ok? Dando continuidade então, vamos falar do segundo tectonismo, que são os sismos, né? Sismos nada mais são do que os terremotos, que são produtos da liberação de energia do movimento das placas tectônicas. À medida que essas placas se movimentam, elas podem acumular energia. Quando essa energia é liberada, nós chamamos de terremoto. Então é importante nós entendermos que a maior parte dos abalos sísmicos se encontram no limite de placas tectônicas, assim como os principais vulcões. Essa região que eu destaquei para você aí é simplesmente o famoso Círculo do Fogo do Pacífico, né? Essa região nós podemos observá-la aqui, ó, tá? Nessa área aqui destacada no mapa, essa região sobre uma outra perspectiva. Temos o Círculo do Fogo do Atlântico, mas, enfim, a maior quantidade de sismos e vulcões vão ser na borda das placas. Isso não quer dizer que eles não aconteçam no interior de uma placa, mas a grande maioria vai ser na borda, tá? Então, ainda sobre os terremotos, né, é importante a gente destacar como mensurar, né, qual medida você usa para mensurar o impacto dos terremotos. A escala Richter, uma escala que através de logarítmico você consegue perceber, né, associar às catástrofes, né, aos desastres, aos impactos que você tem a partir desse terremoto. Então, escala 1, né, você tem poucos impactos, né, como trincar uma janela e tal. Até a catástrofe total, quando você, numa escala 8, 9, você tem destruição total da superfície. Existem outras escalas também que mensuram isso, como a de Mercalli, mas a mais comum vai ser a escala Richter mesmo, tá? Então aqui nós temos o esquema de uma ocorrência de um terremoto, né? Então pense que nós temos duas placas aí, né? De repente se movimentando em sentidos opostos, e aí se produz no interior da litosfera, da crosta, o terremoto. Onde ele acontece em profundidade, nós vamos chamar de foco, também é chamado de hipocentro, tá? Quando ele reflete na superfície, né, nessa área superficial, nós vamos chamar isso de epicentro, tá? Então é importante nós estarmos atentos a essa característica do que é o hipocentro e o epicentro. O hipocentro, onde acontece profundidade, o reflexo dele na superfície imediatamente, nós vamos chamar de epicentro. O terremoto aconteceu a 30 km de profundidade, foco, hipocentro. Afetou na superfície o bairro da cidade de São Paulo, na Zona Sul. Ali seria o epicentro. Bom, esse esquema aqui mostra para você, então, né, a regiãozinha do Japão, onde nós percebemos a presença da placa eurasiática, a placa norte-americana, a placa do Pacífico e Filipinas. Então, lá no Japão, nós tivemos aí aquele grande desastre lá em Fukushima e tal. E aí nós tivemos esse terremoto acontecendo a cerca de 120 quilômetros da costa do Japão, né?
e com limite de contato de placas entre a placa do Pacífico e a placa americana. Então, o hipocentro aconteceu ali a 20 quilômetros de profundidade e o epicentro a cerca de 120 quilômetros da costa do Japão, né? Quando essa massa, quando esse terremoto acontece em locais onde tem oceanos, pode ocorrer o surgimento de toda a massa aquosa e quando ela se estabiliza, ela vai em direção ao continente, formando grandes ondas que nós chamamos aí de tsunami. Os japoneses chamam de tsunami, mas é um maremoto, né? Então, seria nada mais, nada menos do que uma grande onda produto de um terremoto que aconteceu no fundo dos oceanos, tá? O Brasil é um país que encontra-se no meio de uma placa tectônica, ocorrem terremotos mais por falhamentos, são terremotos de grande profundidade que o reflexo na superfície acaba apresentando uma magnitude relativamente baixa, tá? Então, por estar dentro de uma placa tectônica, nós temos terremotos de menor intensidade. Salvo exceção em algumas regiões onde nós encontramos a Amazônia, que já está mais próximo da Cordilheira dos Andes, e aí a intensidade pode ser um pouco maior, mas aí já seria terremotos ou propagações a partir do que acontece no limite da placa sul-americana e a placa de Nazca, ok? Então, dando sequência aqui, vamos falar um pouquinho sobre os vulcanismos, né? São fenômenos geológicos produzidos pelos vulcões. Vulcões, então, seria aquele elemento natural que coloca em contato com a superfície o material magmático. A estrutura de um vulcão clássico seria a câmara magmática, o conduto principal, os condutos secundários, lacólito. Temos aqui também, entre outras coisas, a cratera, né? Temos também aqui, nesse contexto, o plug magmático, né? Isso seria mais ou menos a estrutura de um vulcão. Quando ele entra em erupção, temos então todo o material do interior do planeta sendo expelido para a superfície, e aí o extravasamento do material magmático que vai formar lá na frente a rocha magmática ígnea extrusiva, ok? Então aqui nós temos alguns vulcanismos que acontecem no limite de placas, né? No fundo do oceano, então, as forças opostas, como a placa sul-americana e a placa africana, promove o surgimento do fundo do oceano de vulcões e a formação de montanhas, tá? Aqui uma zona de subducção, nós já vimos ali, placa de Nazca e placa sul-americana. No contato dessas placas pode ocorrer, então, o extravasamento de material magmático, vulcões, como é o caso do Calbuco e vários outros que nós temos na América do Sul, ok? Aqui nós temos vulcanismos em rift. O que é isso, né? São vulcanismos que acontecem em áreas onde você tem as placas tectônicas e esse rift vai fazendo com que nós tenhamos a, a formação, né, de formas superficiais aqui. Então pense que no futuro, no passado antigo, nós tínhamos na Pangeia a placa sul-americana, né, e a placa africana juntas. Então, a fusão parcial começa a promover os fraturamentos, e aí as forças tectônicas começam a empurrar as placas no sentido oposto, né? Então é importante a gente entender que foi assim que formou o Oceano Atlântico e a separação da África e da América do Sul. Chegando a hoje, nós temos essa situação, né? A placa africana e a placa sul-americana. A placa africana tem um problema, ela tem um rifteamento na região ali próxima ao Nilo, na porção oriental, que avança para dentro do Oriente Médio, e ali praticamente está acontecendo um soerguimento e rebaixamento por conta dessa situação. Pode acontecer uma divisão? Muito provavelmente sim, tá? Então, só para explicar como os vulcanismos podem promover o surgimento dos vulcões e modificar as formas superficiais do planeta, que é o objetivo da nossa aulinha, tá? Temos aqui os hotspots, que são os pontos quentes, onde nós temos o surgimento de vulcões, né? Então, a ilha do Havaí, nós temos ali várias ilhas, como a mais antiga, a Kauai,
o Arru, o Maui e o próprio Havaí, que são zonas de formação de vulcões. Então, são áreas onde, através do movimento das placas, esse vulcão, ele vai expelindo material magmático, vai formando as cadeias montanhosas que vão, né, sendo formadas ao longo do tempo, né? São áreas onde você tem aí os vulcões ativos, essas regiões nós chamamos de hotspot. Não confundir esse hotspots lá com a biogeografia ou a fitogeografia, que a gente vai falar bastante também, usam esse termo para tentar identificar as áreas com bastante diversidade, tá? Então, nós vamos resolver um exercício sobre essa matéria e já finalizarmos essa aula sobre geomorfologia e agentes externos, ok? Temos um exercício da FATEC que pergunta, então, a teoria da placa tectônica afirma que a crosta terrestre, mais precisamente a litosfera, está fracionada em um determinado número de placas tectônicas rígidas que se deslocam com movimentos horizontais, ok? Em faixas de contato, onde ocorrem choques, então é zonas de convergência aqui, tá, gente? Choque é convergência. E pode ser subducção ou colisão. Entre as placas tectônicas, uma placa submerge e a outra sob a outra. Então a gente já sabe que é uma zona de subducção, como é o caso dos Andes e o caso do Japão. Esse fenômeno, conhecido como subducção, ocorre em bordas destrutivas ou construtivas. Contato convergente é destrutivo. Então, não pode ser divergente, não pode ser construtivo, não pode ser conservativo, nem transformante. Ó, pela palavra inicial, a gente já matou e sabe qual é a resposta. Quando a pressão entre as placas tectônicas faz uma delas mergulhe debaixo da outra. Fechou. Resposta do exercício número 1. Ok? Tranquilo, galera? Revisado, então, ou aprofundado os conteúdos sobre geomorfologia e agentes endógenos. Muito bacana. Espero que você tenha gostado. Obrigado, sucesso e até a próxima.